Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Eu quero falar hoje de um assunto muito vamos dizer, polêmico, né? Sendo que, assim, quando a gente vem para a Bíblia, não há polêmica nenhuma nisso. A Bíblia é muito clara, né? E sempre muito enfática sobre esse assunto. Então eu vou falar hoje sobre o adultério. Eu tenho sido questionado por muitas pessoas, né, sobre esse problema, esse pecado, né? Algumas pessoas têm me questionado, têm perguntado o que eu acho disso, daquilo, né? Se isso é, se isso não é. E eu sempre procuro trazer o assunto para as Escrituras Sagradas. Porque são as Escrituras que vão nos definir. Então a gente precisa aprender a fazer isso. A tratar todos os assuntos, não só adultério, mas qualquer outro tipo de assunto, né, nós devemos tratar segundo as Escrituras Sagradas. Então hoje nós vamos falar sobre esse pecado, essa transgressão, né, que acontece, né, desde que o mundo é mundo, né, a gente ouve falar dessas coisas e a gente vai ver que temos textos do Velho Testamento falando sobre adultério, e a gente vai ver palavras de Jesus a esse respeito. Então eu quero estudar com você. Eu vou começar falando aqui sobre o adultério num termo jurídico, tá? Que é transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato de matrimonial, cujo princípio consiste em não se manterem relações carnais com outrem fora do casamento. Então a gente vê que a justiça trata desse assunto, né? É um assunto muito assim corriqueiro, né? Hoje a gente vê isso toda hora. Mas a gente vai ver essa questão pelas Escrituras Sagradas. E o que acarreta o adultério? Ainda pelo termo jurídico a gente viu aqui, agora por extensão, infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro, né, ou outra parceira, que não o companheiro habitual. Então é assim, o adultério é uma coisa escondida, né? O adultério é uma coisa maquinada. O adultério é uma deslealdade. Então a gente precisa ficar muito atento, né? O adultério é considerado pecado em todas as religiões. A Bíblia decreta a sentença de morte para ambos os adúlteros. E aí a gente vai ler aqui o nosso primeiro texto. Não é que seja assim um texto base, hoje a gente não vai ter esse texto base. A gente vai começar aqui com Levítico, capítulo 20, versículo 10. A gente vai ver o adultério aqui no Velho Testamento. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Pode ser, né, o nosso texto base, né, porque vai falar dos mandamentos, né? Então veja aí. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então veja que essa questão é muito séria. Ela já falava de morte no Velho Testamento.
E quando a gente pegar os textos do Novo Testamento, a gente vai ver que é muito mais sério do que a gente imagina. É uma questão seríssima na visão bíblica, na visão de Deus. Então, a gente vai tratar desse assunto aqui e, assim, para a gente entender, né? E se você puder, deixa eu só olhar aqui, a lâmpada deu uma... Se você puder depois compartilhar, né, essa mensagem com outras pessoas, porque essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas. Há pessoas que estão dentro desse problema e pessoas que não estão dentro do problema. Porque a gente vai ver mais adiante o que a gente precisa fazer com o nosso coração. E o que a gente precisa fazer com as pessoas e conosco. Então eu quero ver com você aqui. Portanto, o adúltero quanto a adúltera, eles eram mortos. Mas ainda em Levítico 24, versículo 2. Levítico 24, versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Deixa eu ver se eu li o versículo certo. Tá. O crime de adultério é cometido somente quando um homem, seja casado ou solteiro, dorme com uma mulher casada. Isso aqui, no Velho Testamento, acontecia isso, né? Uma pessoa ela dormia, passava a noite com sei lá, né? Com um adúltero, né? Adúltero com adúltero, adúltero com adúltero. Eles passavam a noite. Nos dias atuais, as coisas são diferentes. As pessoas passam horas ou minutos, né, para consumar um adultério. Às vezes, a pessoa nem conhece a outra. E ela passa a conhecer ali, sei lá, em meia hora, 1 hora, 40 minutos, não sei. E ela já vai ter relações sexuais com a outra. Então o negócio ficou mais agressivo. A coisa ficou mais, sei lá, mais à vontade, mais aberta, né? Então a gente precisa olhar para esse problema, que é um problema seríssimo, e a gente viu aqui que era passível de morte tanto o adúltero quanto a adúltera. Mas a gente vai ver no Novo Testamento, alguns textos que nós temos aqui, a gente vai ver Jesus falando, e ele fala que o adultério é pecado para a morte. E quando ele fala de morte, ele não está dizendo de uma morte física somente. Ele não está falando de uma morte física, ele está falando de uma morte espiritual. Isso é, uma morte eterna. Então pessoas estão trocando prazeres transitórios e perdendo a eternidade. Muitos, por causa de minutos, perde uma eternidade. Então isso é muito sério. Isso é algo para a gente estar clamando a Deus, misericórdia, para nós, né, para que os nossos corações sejam guardados, para que a gente não entre por esse caminho, porque é um caminho aberto para todos, e a gente precisa guardar os nossos pés, guardar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. A gente precisa guardar os nossos ouvidos, porque para perder a eternidade, perde fácil. Aí, vamos voltar? Agora eu quero entrar num texto onde Jesus fala
onde ele enfatiza esse problema, esse pecado do adultério, que é Mateus capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Mateus 5, 27 ao 32. Opa. Aqui. Ok? Vamos nós. Vou abrir Marcos. Mateus 5, 27 ao 32. Do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Esse texto aqui é um texto que define tudo sobre isso. Jesus foi muito enfático, ele é muito sábio, né, nessa colocação. Ele põe esse assunto num patamar perigoso. E uma outra coisa que muitas pessoas não estão notando, e eu tenho observado isso, tenho atendido muitas pessoas, temos trabalhado com família há muitos anos, né? 20 e tantos anos. E o que acontece? Acontece justamente esse problema que Jesus cita aqui. Ele fala que, lá no versículo 32, ele fala, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, isso aqui é muito sério, porque relações sexuais ilícitas, hoje, ainda se estende um pouco mais, né? Hoje nós estamos aí na era da internet, e muitas pessoas estão caindo nesse pecado virtualmente. Porque relação sexual ilícita não significa de apenas uma relação carnal, mas uma relação de mente, uma relação de coração. E Jesus fala muito bem sobre isso aqui. Veja só, eu vou voltar lá no versículo 28, ele diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então isso aqui precisa ser observado. É a palavra de Deus. É Jesus falando. Então isso precisa ser observado. As pessoas estão aí, né, nem aí. Estão nem ligando. Mas isso aqui impede as pessoas de subirem para o mundo de Deus. Impede as pessoas de entrarem para a eternidade com o Senhor. E a gente precisa avisar. A gente precisa falar. A gente precisa anunciar isso. A gente precisa fazer um sinal, né, de atenção para as pessoas, para que elas possam se ligar. Tem gente que não está nem aí para isso.
Mas os prazeres transitórios da vida são coisas que passam, são momentos, às vezes minutos, e depois o camarada vai passar uma eternidade inteira no sofrimento, na angústia, na dor. Quando Jesus fala do inferno, ele fala que lá haverá choro e ranger de dente. Ranger de dente é quando a pessoa tem uma dor que é acima da sua capacidade. Então as pessoas não estão se ligando que existe uma eternidade, que essa eternidade é real. Tanto a eternidade do céu quanto a do inferno são reais. Elas vão existir. Ou elas existem, né? Então a gente precisa ficar atento com esse versículo 28, porque Jesus fala que se alguém olhar, né, só olhar, não é só esse olhar aqui para uma mulher, mas também uma mulher olhar para um homem com intenção, porque ele fala aqui de intenção impura no coração. Isso é adultério. Aí, a gente vai lá no versículo 32, quando ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então, o camarada, sei lá, ele não gostou mais, não está gostando mais da esposa, porque a esposa sei lá, engordou um pouquinho, aí, ou então envelheceu um pouquinho, né? Porque a gente envelhece a cada segundo, cada milésimo de segundo a gente envelhece. Né? E a gente não casou lá com uma bonitinha que vai ficar bonitinha, né, para a eternidade. Ela vai envelhecer. Da mesma forma, a bonitinha não casou com um bonitão que vai ficar lá, né, como se fosse uma peça de uma louça lá numa cristaleira. Ele também vai envelhecer. Vem as ruguinhas, né? Passa a usar óculos, ó. Passa a usar óculos. Vem um monte de coisa. Bate uma doença, bate um negócio aqui, uma dorzinha ali, dor de coluna, não sei o quê. E aí a gente vai precisar conviver com isso. A gente fez um voto diante de Deus, né? O casal fez um voto diante do Senhor. E esse voto tem que ser cumprido, ele tem que ser levado até o dia do Senhor. Então, o que acontece? Acontece que muita gente está fazendo isso, está repudiando. Não te quero mais, não gosto mais. Aí pergunta, por quê? O que houve? O que aconteceu? Poxa, vocês se amavam tanto, vocês eram tão ligados, tão amigos, tão juntos e tal, e agora vocês estão assim, o que houve? Aí, incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade? Por quê? Depois de 30 anos? E aí o que acontece? Aí pergunta assim, mas o que houve? Entrou outra pessoa no relacionamento? Não. Simplesmente não quero mais, ela também não quer e a gente não quer. E pronto. Só que não se liga que isso faz com que ele seja adúltero e ela também. Se alguém casar com ele, se tornará adúltera, e se alguém casar com ela também se tornará adúltero. O negócio é muito mais sério do que qualquer pessoa imagina. Então, eu vou repetir, veja só. Eu, porém, vos digo, isso aqui é Jesus falando, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, tá? Ele está dizendo, se não for, né, por caso de relações sexuais ilícitas, aí ele diz, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quando a gente vê isso, tem sido uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias. A gente não pode dizer assim, é uma coisa normal. Não, não é uma coisa normal. Não pode ser. Normal é a gente obedecer a Bíblia. Né? Quando a gente está dentro dessa obediência, é uma coisa normal. Mas quando está fora,
É uma coisa anormal. Embora o número seja tão grande que as pessoas estão dizendo que hoje não, hoje é natural, hoje é uma coisa normal. Não, não é. A gente precisa observar a palavra de Deus. Mas ele diz aqui, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, quando há uma relação sexual ilícita, isso é, um dos cônjuges tem um relacionamento fora do casamento, ele libera. Se for o marido, ele libera a esposa. Se for a esposa, libera o marido. Então é algo muito seríssimo, muito sério, né? É seríssimo. E aí, essa relação sexual ilícita que Jesus trata aqui, como eu disse aqui há minutos atrás, não significa somente relação sexual carnal, mas de coração, intencional. Né? Como eu falei hoje, na internet as pessoas estão aí, né? E aí há um monte de coisas que envolve isso. Isso é muito sério. Porque o problema aqui é a impureza da mente, a impureza do coração. Isso é pecado contra Deus. Então a gente precisa tratar essas coisas assim, com um olhar bem sério pela palavra de Deus. Porque nisso vem masturbação, né? Vem essa promiscuidade, né? de internet, de visualizações de vídeos e fotos, essas coisas. Isso é pecado contra Deus. Então a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me guarde desse mal, não me deixe andar por esse caminho, porque entrar nesse caminho é um caminho que pode ser um caminho sem volta. Aí a gente vai ver mais coisas. Jesus fala de inferno quando fala de adultério. Pois é pecado para a morte e morte eterna. Então, não há brincadeira nisso. Tem gente brincando, achando que isso é uma coisa normal, né? Uma menininha aqui, uma menininha ali, tal, um rapazinho aqui, uma rapazinha ali, tal, tal. Não é não. Não é normal. Isso é reprovado aos olhos de Deus. E a gente ser reprovado aos olhos do Senhor é algo muito sério. Porque é como assim, você viver uma vida, não sei quanto tempo, mas vamos dizer assim, você viver uma vida de, sei lá, de 100 anos e depois você perder a sua eternidade. Porque você, por minutos, você deslizou seus pés. Mas há um ditado que diz que enquanto há vida há esperança, né? E há. Jesus está de braços abertos para aqueles que pedem perdão, aqueles que reconhecem que errou e volta atrás. Então as pessoas precisam pensar nisso. Não é assim, programar, eu vou, né, sei lá, vou daqui sei lá, eu peço perdão lá na frente, eu faço aqui agora e lá na frente. Não, isso aí é pecado de consciência, você está pecando ainda mais, né? Mas é você entender que, peraí, eu errei. E você voltar ao Senhor, como Davi fez no Salmo 51. Voltar ao Senhor e falar, Senhor, pequei contra ti. Então quem sabe você está dentro desse problema, você está dentro dessa situação adversa, desse pecado, e a sua consciência tem te cobrado. Se a sua consciência está te cobrando, volta sim aos pés do Senhor. Acerta tudo, acerta a sua vida. Porque viver com Deus é muito melhor do que viver atormentado eternamente. Observe esse texto agora que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 20.
Esses textos que eu estou lendo, eu vou deixar depois na descrição do canal, tá? Na descrição do YouTube, eu vou deixar lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 20. Aqui são conselhos de Paulo, tá? Uma censura aqui sobre litígio. Ele fala assim, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja que Paulo trata desse assunto de uma forma muito séria, mostrando para nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você destruiria a casa do prefeito da sua cidade? Você destruiria a casa do delegado da sua cidade? Você destruiria a casa do seu vizinho? Você pode destruir a sua, né? Então, peraí. O meu corpo não é meu, ele é templo do Espírito Santo. Se eu destruo o meu corpo, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Então, peraí. Então Deus está tratando de todos esses assuntos de uma forma muito séria. Mas eu quero ir com você um pouco adiante. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, veja só. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
versículo 6. E isto vos digo como concessão, não por mandamento. Então o apóstolo Paulo estava tratando desse assunto de uma forma muito inteligente, mostrando para os casais que, se você casou, agora você tem que cuidar da sua amada. E mais, o corpo dela é seu e o corpo seu é dela. Não há, né? Ele fala de privação, não pode haver privação entre o casal. E ele abre um parêntese aqui dizendo, a não ser por mútuo consentimento, isso é, os dois conversarem e consentirem-se entre si, né, em ter um tempo para oração, mas depois voltar, né, às práticas. Porque senão abre brecha para Satanás entrar no relacionamento. Então, relacionamento conjugal é coisa séria. Então, por quê? Porque se abrir a brecha para o adultério, complica tudo. Mas eu quero seguir ainda, não vou demorar, né, mas tem mais alguma coisa aqui para a gente ver. Então, observe agora o que Jesus disse em Mateus 19. Vamos voltar um pouquinho, Mateus 19, do versículo 9 ao versículo 12. Veja só o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, peraí. Então é mais sério ainda do que a gente imaginava. Jesus não está brincando. Está falando a verdade e de uma forma muito séria, para que as pessoas possam entender o que é um relacionamento, para que as pessoas possam entender o que é um adultério, isso é, uma transgressão, uma brecha dentro de um relacionamento conjugal. É algo pesado. É um fardo que a pessoa vai carregar para a eternidade. Se ela não se arrepender, se ela não voltar atrás, né? E depois, para se arrepender, como é que faz? Se houve uma relação sexual ilícita no relacionamento, aí o que acontece? O marido transgrediu e a mulher ficou lá, tal, aí ela vai encontrar um outro casamento. Nessa questão ela tem direito. O marido fica preso e ela fica livre, porque ele transgrediu. Aí, o que acontece? Ele se arrepende. Aí ele vai ter que se fazer eunuco, porque ela já contraiu um novo relacionamento, né? E ele vai ter que se fazer eunuco. Então é algo para ser pensado. As pessoas não podem sair fazendo as coisas de qualquer maneira. A palavra de Deus precisa ser observada. Nós que somos do Senhor, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos guarde. Mas nós precisamos ajudar as pessoas como? Orientando. Não é para criticar. A gente não está aqui para julgar ninguém. Isso cabe somente ao Senhor. E a gente vai ver isso até mais adiante. Agora, esse texto aqui ele tem ligações com Marcos 10, 11, 12
Lucas 16, 18. Vai estar tudo na descrição. Eu vou deixar na descrição do texto do vídeo, né? Para que as pessoas entendam. Até para que você entenda, que você também possa compartilhar com outras pessoas, né? Com amigos, com parentes, sei lá, com quem compartilhar, para que elas também possam pegar esses textos, né? E elas possam ler, que elas possam entender, porque nós precisamos fazer o possível e o impossível para livrar as pessoas da morte eterna. Nós precisamos fazer o impossível para que a gente possa levar as pessoas para o céu. Porque fazer o possível é mole, todo mundo faz. A gente precisa fazer o impossível. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa entender a palavra e a gente precisa pegar essa palavra e compartilhar com as pessoas para que elas possam entender o que elas estão fazendo com a vida delas. O adultério é muito mais sério do que muitos acham. E é preciso tratar desse assunto à luz das Escrituras, pois muito têm colocado seus interesses acima delas. Então a gente precisa até ter cuidado em conversar com as pessoas, porque tem muita gente que está fazendo o quê? Ela pega os interesses dela e ela quer colocar sobre as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque elas querem tirar uma vantagem nisso. E aí, quando a gente vem, a gente fala, não, mas a Bíblia, peraí, o camarada não quer saber. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a gente pode arranjar uma inimizade, a gente pode arranjar uma confusão, a gente pode arranjar até mesmo uma situação mais agressiva, né? Que dê justiça, que dê polícia e que, sei lá, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em tratar desses assuntos. Precisamos guardar os nossos corações. E Marcos 7, 21, veja isso. Marcos 7, 21 a 23. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que nós precisamos fazer? Guardar os nossos corações. E aí, se você puder aconselhar alguém nesse quesito, aconselhe. Se você não puder aconselhar nesse quesito, não julgue. O que precisa fazer? Ore. Entregue a pessoa nas mãos do Senhor. Peça a Deus que venha ajudar essas pessoas. Peça a Deus que venha derramar sua graça, seu poder na vida delas. Então não é julgando que a gente vai resolver as coisas. Porque quando a gente julga alguém, acontece algo nas nossas vidas. E tem uma analogia que é interessante, que eu vou mostrar para você. Olha só. Quando eu aponto o meu dedo para alguém, o que acontece? 3 dedos apontam para mim. Enquanto eu estou apontando para alguém, 3 dedos apontam para mim, há um dedo que aponta para o céu. Veja isso. Então a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque nós também somos seres humanos. Nós também podemos pecar. Então quando a gente vê uma pessoa numa situação dessa de pecado, o que a gente precisa fazer é orientar e orar por ela, interceder junto a Deus, para que Deus tenha misericórdia dela e também tenha de nós. Então não é apontar, você está errado, você... Não, peraí, calma aí. Vamos trazer as Escrituras, vamos dizer, olha, as Escrituras Sagradas dizem isso, 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 isso e isso. E pelo que eu estou vendo, você está fazendo ao contrário. Então por que não entrar nas Escrituras? Eu quero orar por você, vamos, né? E ora pela pessoa, e aí a pessoa vai decidir se ela quer acertar a vida dela ou não. Tá? Então evite o julgamento.
Agora precisamos ter muito cuidado com uma coisa muito importante. A nossa vida, pois muitos usam a lei para os outros, mas se esquecem de si. Então, tem muita gente aí que caiu nesse pecado, mas antes de cair nesse pecado, apontou, né, o pecado do outro. Rapaz, olha lá, o camarada casou, tem 15 anos de casado e agora está adulterando, né, e tal. Aí quando chega lá na frente, ele também cai no mesmo buraco. Então não se esqueça que você é ser humano passivo de erro. Não se esqueça que você também pode errar. Então, o que precisamos fazer? Orar para que Deus guarde aquelas pessoas e orar para que Deus guarde a nós. Agora, observe o texto a seguir, João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou e novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então veja que Jesus não condenou essa mulher. Ele a liberou com uma condição: vai e não peques mais. Ela foi liberada. Então, peraí. Os homens que pegaram essa mulher estavam guardando a lei mosaica. E aí, levaram ela para Jesus, e eles, certamente, cada um tinha sua pedra na mão, que na verdade aquela pedra era para ser atirada neles próprios. Eles também tinham pecado. Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado ao julgar uma pessoa. Então eles queriam chegar ali e apedrejar aquela mulher na frente de Jesus. Mas Jesus fez com que cada um largasse a sua pedra e voltasse para casa, porque o texto fala que a consciência deles os acusaram. Então cuidado. Agora você percebeu que o pecado de todos era adultério ali? Não. Até porque, se fosse, eles seriam apedrejados, porque o texto que nós lemos de Levítico
fala que não era só a mulher que era apedrejada, o homem também. Mas nesse caso dessa mulher, certamente esse homem era solteiro. Então o que aconteceu? Quem estava no adultério era ela. E aí eles trouxeram a mulher para ser apedrejada. Só que Jesus vem ali e ele equipara. Ele pega os pecados todos e coloca num patamar de pecado. Então Jesus mostra, quem não tiver pecado, atire pedra. E todos olharam para dentro de si e reconheceram que eram seres humanos passivos de erro e que também pecavam. E aí, o que eles fizeram? Cada um pega a sua pedrinha, joga no chão, né? Ou levou a pedra para casa, não sei, e foram embora. Então, cuidado. Nós precisamos ajudar as pessoas. E eu ouvi algo uma vez que eu guardo sempre. Uma pessoa ferida não precisa de pé no peito. Precisa de ajuda. Tem gente pegando os feridos e pisando no peito, pisando na cabeça dos feridos e virando as costas. Então o que nós precisamos fazer é ajudar essas pessoas. Abrir a Bíblia. Agora, se elas não quiserem, aí não é responsabilidade nossa, né? A nossa responsabilidade é ajudar, a nossa responsabilidade é interceder por elas. Essa é a nossa responsabilidade. Mas se elas não quiserem, a gente não pode forçar ninguém, né? Estamos terminando, tá? Mas 2 João, capítulo 2. Ah, não, esse texto aqui eu vou deixar para você ler em casa, tá? 2 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. Eu vou deixar na descrição do canal. Leia esse texto. É um texto longo. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Mas leia esse texto. Esse texto vai trazer uma clareza na sua mente, no seu coração. Esse texto vai ajudar você a se ajudar e ajudar pessoas. Tá? E eu quero fechar com Hebreus 13, versículo 4. O nosso último texto de hoje, Hebreus 13, versículo 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Então que o Senhor nos ajude. Se você é casado, você é casada, guarde o seu casamento. Ore pelo seu casamento. Ore pelo seu cônjuge. Ore pela sua casa. Ore pelo relacionamento conjugal de vocês para que Deus possa fortalecer a cada dia. Não se prive um do outro. Olha, essa privação, estou com dor de cabeça, estou com isso, eu estou com aquilo. Isso abre brecha para Satanás entrar. E depois é complicado. Aí, pastor, estou com problema assim, assim, assim. Mas espera aí, onde começou isso? Aí é complicado. Então, não se prive. O seu marido agora é o dono do seu corpo. A sua esposa agora é o dono do seu corpo. É a palavra de Deus que diz. Nós lemos aqui o texto, né? Depois você pode assistir a mensagem de novo. Depois você pode pegar os textos lidos. Leia em casa, né? Pega a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, leia em casa. Se você não tem uma Bíblia, baixe a Bíblia no computador, né? Entra na internet, bota lá no site de busca, Bíblia, e baixe lá. Leia, para você entender, porque nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui. Nós temos uma missão muito linda na Terra, né? E o casamento é um dom assim tão maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo meu casamento, né? E esse ano a gente vai completar 29 anos de casados. E louvo a Deus por isso. É muito legal, sabe? É uma bênção de Deus. Então que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por mais
essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Pedimos a Ti que nos ajude, que nos fortaleça. Abençoe os nossos relacionamentos conjugais. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos as pessoas que deslizaram os pés, Senhor, que entraram pelo caminho do adultério. Pai, que o Senhor possa despertar essas pessoas, Pai. Que elas possam entender que elas caíram num buraco e que elas precisam sair dali. Que elas possam entender, Senhor, que elas erraram e precisam voltar atrás, Senhor, e pedir perdão a Ti. E que o Senhor possa derramar graça e poder nessas vidas. Que o Senhor possa cuidar delas, Senhor. Que elas não se percam para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que elas possam se acertar contigo e entrar para a eternidade do céu. Nós entregamos essas vidas em Tuas mãos. Pai, põe minhas mãos aqui agora, Senhor, pedindo a Ti que venha abençoar, que venha abrir a mente, venha abrir o coração, venha derramar graça, venha derramar poder, venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma os relacionamentos conjugais em Tuas mãos, que o Senhor possa estar derramando do Teu poder, da Tua graça, que os casais sejam abençoados, sejam guardados e protegidos pela Tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu relacionamento conjugal e Deus derrame graça no seu coração. Um abraço!